Olá pessoal, boa noite, pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos para a gente conversar um pouco, né, sobre todo esse processo que nós estamos vivendo, né? Um processo de, eu diria, testar a nossa forma de viver, testar a nossa forma de encarar a vida, né? Encarar o mundo, né? E nós estamos vivendo um momento muito difícil. E mais difícil ainda para aquelas pessoas que têm um nível de resiliência menor, para aquelas pessoas que têm uma dificuldade muito grande em enfrentar as adversidades da vida, né? Muitas vezes porque sofreram traumas lá no passado e a gente sabe o quanto isso pode impactar, né, na vida atual da pessoa, né? Então, eu queria fazer um retrospecto, né, do que nós estamos vivendo desde o início, né? A Covid-19 começa em março do ano passado, num momento assim muito difícil aqui no Brasil, porque as pessoas não sabiam, né? Os médicos não sabiam o que acontecia, os médicos não sabiam como tratar, né? Porque já no mundo inteiro quase não se sabia. E foi muito interessante, e eu gostaria de contar isso logo aqui no início da nossa live, né? Foi muito interessante porque eu vivi um momento difícil no começo da pandemia, né? Eu sou esposa de médico, tenho uma filha médica e tenho um sobrinho que morava comigo o ano passado e a gente teve a infelicidade no começo da Covid de ser contaminada, né? O meu marido e meu sobrinho tiveram, meu marido até teve bastante sintomas, né? Meu sobrinho bem menos, que ele é muito novo, e a gente, eu fiquei com pneumonia, eu tive que ir ao hospital, fazer tomografia, ser de uma certa forma avaliada por médicos e etc. Mas graças a Deus a gente conseguiu sair dessa situação tão grave, mas a Covid deixa sequelas, né? Eu vou inicialmente, antes da gente começar a nossa live, dizer essa minha experiência pessoal, porque eu sou uma pessoa que tenho 25 anos de terapia, sou uma pessoa que me considero muito resiliente e na ocasião da Covid eu me vi extremamente fragilizada, né? Uma pessoa que está acostumada a trabalhar em ajuda humanitária, de se doar para as pessoas de uma maneira geral, mas naquela ocasião eu me senti completamente perdida, né? Eu tive sensações de morte muito grande e para mim o que ficou até hoje, né? Eu estou fazendo exames até hoje, é a sequela, né, que a Covid deixa, muito física, porque a Covid é uma doença que mexe com os músculos, segundo alguns médicos, e a gente fica com os músculos mais frágeis. Então, tenho feito alguns tipos de fisioterapia para conseguir seguir adiante, né? Então, mas desde o início da pandemia eu estou na linha de frente trabalhando com profissionais de saúde, com pessoas que estão ativas trabalhando dentro dos hospitais, né? Nós temos na Associação Brasileira de EMDR o programa Rede Solidária. No final eu vou colocar para vocês, eu vou colocar no meu Instagram, Instagram do Equilíbrio Mente e Corpo, vou colocar para vocês a chamada para os profissionais de saúde, porque se vocês tiverem parentes, amigos que precisem de atendimento, nós estamos disponíveis. Estamos fazendo novamente uma chamada para que esses profissionais se cadastrem, né? Então, assim, quando a gente olha para uma pandemia, a gente sabe que é uma pandemia mundial, né? Que é uma doença que tem mexido com
todas as pessoas no mundo inteiro, né? A gente tem visto a Organização Mundial da Saúde clamar para que as pessoas, de uma certa forma, se cuidem, usem máscara, façam toda a higienização de mãos, etc., diante das situações. Mas uma das coisas que eu acho muito importante a gente pensar um pouco na saúde mental, né? Na saúde mental dos nossos idosos, dos nossos adultos, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, né? Por quê? E nós, né? A nossa saúde mental. No final dessa live eu vou passar para vocês 2 exercícios de recursos para vocês usarem com vocês e usarem com familiares, com amigos, para que vocês possam se recursar e possam tocar a vida de uma maneira melhor, né? A Organização Mundial da Saúde traz a saúde mental, gente, não só como a ausência de doença, né, de transtornos mentais. Traz como o estado de bem-estar, onde o indivíduo é consciente de sua própria capacidade para enfrentar as tensões da vida, para poder trabalhar de uma forma produtiva, para poder trabalhar de uma forma mais assertiva dentro das situações, né? Mas hoje a gente vive uma crise mundial, uma crise onde as pessoas estão desenvolvendo doenças psicológicas muito graves, até doenças psiquiátricas, né? Como depressão profunda, como pânico, um pânico teoricamente consegue viver numa boa sem apresentar as situações de pânico no dia a dia de vida, começam a sentir medo de sair de casa, medo de se expor. Então isso é uma coisa que deixa a gente muito preocupada, nós profissionais que trabalhamos com esse nicho de pessoas, né? O que é um estado de crise? Né? É definido como um estado de desequilíbrio emocional, né? Onde a pessoa se percebe incapaz de responder com aqueles recursos que ela tem de enfrentamento, que habitualmente ela costuma empregar nas situações que afetam ela emocionalmente, a pessoa perde essa situação natural de enfrentamento, né? Então, o ser humano vivencia uma crise, quando ele vivencia uma crise, ele consegue responder de uma maneira positiva, né? Ele reflete oscilações do dia a dia, mas ele busca um equilíbrio, né, entre si mesmo e entre o que está acontecendo no entorno, né? Então a gente, de uma certa forma, a gente tem que perceber que se esse equilíbrio é rompido, gente, pode ser desencadeada uma crise, né? Que pode ser manifestada por uma violenta e repentina ruptura do equilíbrio da pessoa. Esse equilíbrio pode ser profissional, pode ser emocional, pode ser social, pode ser familiar. Essa ruptura desse equilíbrio faz com que a pessoa comece a ter um funcionamento inadequado. O cérebro sofre isso de uma maneira muito intensa, né? Muitas vezes a pessoa desenvolve um evento traumático dentro de algumas situações em que ela vive nesse momento de crise, que é um momento extremamente delicado, né? Essa alteração no equilíbrio da pessoa pode ser gerado por um fracasso na resolução de um problema X, pode causar um sentimento de desorganização, de desesperança, de tristeza, de confusão e de pânico. Aí entra bem dentro do que nós estamos pensando em conversar com vocês aqui hoje, né? Que é quando a pessoa, diante de um momento de crise como esse que nós estamos vivendo, começa a desenvolver ansiedade, depressão, pânico, né? E como o tratamento de MDR pode ajudar essa pessoa a fazer com que ela passe por essa crise sem tantas sequelas, né? A crise, gente, pode servir para sanar ou para adoecer. Pode servir para melhorar ou para piorar a pessoa. O desenlace de uma crise pode ameaçar a saúde mental de um jeito do ser humano, né? Ou ser um marco para mudanças
que permite um funcionamento melhor daquele anterior, né? Antes de acontecer um evento como esse, né? Nós estamos há um ano quarentenados, vamos dizer assim, né? Em um ano onde a gente vive incertezas, né? A crise, eu digo que ela é muito proporcional ao esquema de incertezas que os seres humanos têm, né? Quando a resolução da crise se dá adaptativa, a pessoa pode ter 3 oportunidades de dominar a situação atual, elaborar os conflitos passados e aprender estratégias para o futuro. A gente tem, nós como profissionais, temos uma obrigação de ajudar os nossos pacientes diante de uma psicoeducação, diante de uma situação de tratamento, de ajudar os nossos pacientes a ter esse enfrentamento, né? O indivíduo, gente, dentro de um contexto de crise, passa por 4 momentos, para mim, muito graves. Inicialmente, uma desordem muito grande, que são decorrentes das reações iniciais diante do impacto que a pessoa vive. Uma negação na tentativa de amortecer esse impacto. Quantos jovens nós estamos vendo embalada, sem a menor preocupação? Eu tenho um jovem que eu atendo, um garoto, que ele disse assim: Ana Lúcia, você admite ficar sem beijar um ano? Aí eu disse: olha, aí a gente vai entrar em outra seara. Mas um dos pensamentos dos jovens é esse: eu tenho que sentir o prazer, eu tenho que me divertir. Não está se preocupando. Então, é uma negação na tentativa de amortecer o impacto, né? E depois vem a intrusão, que seria assim o surgimento de ideias voluntárias de dor, né, por causa do evento. Como ficar tanto tempo sem sair de casa, como ficar tanto tempo sem ter experiência, sem experienciar as coisas boas da vida, né? E depois tem um momento em que o indivíduo integra aquele evento na vida e consegue dar uma acalmada, né? Porque a experiência foi enfrentada, os sentimentos, os pensamentos foram identificados, a pessoa fica dentro daquela situação difícil e ela vai se reorganizando, né? Esses eventos, gente, podem constituir-se um caminho para o surgimento de sintomas graves, né? Inicialmente de ansiedade, de depressão, pânico, né? Como nós estamos falando, e principalmente pode começar a haver o surgimento de sintomas do TEPT, né? Do transtorno de estresse pós-traumático ou comorbidades associadas a ele, né? A gente vai encontrar sintomas muito fortes como uma ansiedade exacerbada, uma impotência e um horror da pessoa, o pânico de sair de casa, o pânico de estar lá, até um toque, né, de lavar as mãos com muita frequência. Tudo isso pode começar a aparecer dentro do contexto dos indivíduos quando estão numa situação de crise. Quando os indivíduos entram numa situação de crise, gente, eu fico exposto às situações que evidenciam traumas e imediatamente, né, tem um suporte psicológico. O que vai acontecer? Esses sintomas de um possível estresse agudo diminuem ou desaparecem completamente nos 30 dias seguintes. Em alguns casos, quando não há um tratamento adequado, essa desordem que começa a acontecer na pessoa tende a persistir, podendo evoluir para um transtorno mais grave. Então, muitas vezes esse quadro ele permanece por 2, 3, 4 meses, né? É muito importante que a gente perceba que nós profissionais podemos ter dificuldade em antecipar quando a gente percebe que o nosso paciente está diante de uma crise psicológica mais grave, né? Já que o evento causador dessa desordem pode ser muito grave para uma pessoa e para outra não. Né? Isso é muito importante. Nós estamos vendo esse cenário hoje aqui, né? Nós estamos vendo um cenário onde a gente percebe pessoas lidando com essa crise de uma maneira natural, fazendo, eu digo, né, reformulações na maneira de viver, e outras pessoas numa angústia muito grande,
né? E essa angústia, normalmente, ela pode ser evidenciada por conta da forma como a pessoa está vivenciando essa crise, né? É importante que a gente destacar que isso pode ser explicado também, né, pela capacidade que as pessoas têm frente aos eventos traumáticos, né? Algumas pessoas resistem emocionalmente e algumas pessoas não. É muito comum, quando nós vamos trabalhar em ajuda humanitária, a gente se deparar com pessoas que estão bem, pessoas que passaram por aquele evento traumático de uma maneira positiva e pessoas que estão acabadas, né? Pessoas que veem a sua vida de uma maneira que não conseguem enxergar o dia de amanhã. A que a gente atribui isso? A gente atribui a capacidade de enfrentamento que o ser humano tem, né? Essa capacidade de enfrentamento é denominada na psicologia como resiliência, né? A resiliência é um termo que vem da física, né? Da resiliência dos materiais, né? Então, na psicologia, a resiliência significa a capacidade de um indivíduo ter um enfrentamento maior diante de situações em que, de uma certa forma, ele não tem domínio sobre ela, né? É a capacidade do indivíduo manter um equilíbrio estável sem que tenha sido afetado pelo aquele rendimento negativo que aconteceu em sua vida diante das situações traumáticas que ele viveu. Então, os indivíduos resilientes, gente, resistem a muitas coisas, muitas coisas. Eu já me deparei diante disso, né, com pessoas muito resilientes. A Luciana está me pedindo para dar um exemplo da resiliência humana. Por exemplo, nós estivemos em Blumenau na ocasião daquelas enchentes, né? E a gente ia para os abrigos fazer um trabalho com a MDR, com as pessoas que estavam abrigadas, para trabalhar todos os sintomas advindos do trauma que eles viveram. E a gente chega, tem uma pessoa que perdeu apenas a casa, os móveis e etc. Está muito mal. E uma pessoa que perdeu 17 pessoas da família. Vocês sabem o que é isso, gente? 17 pessoas da família. É uma coisa assim que a gente não pode imaginar. E este homem estava lá inteiro, dizendo: eu vou ajudar o resto da minha família que sobrou a gente se levantar. Então, esse é um exemplo de resiliência que eu tenho que dar para você. Eu estou dando risada porque a Luciana põe aqui. Eu disse que eu, Ana Lúcia, sou um exemplo de resiliência. Você sabe que eu acho que eu também sou. Eu tenho um enfrentamento muito grande. Haja visto que, em ajuda humanitária psicológica, a gente tem um grupo que fica no local onde a gente vai trabalhar para atender os psicólogos que precisam ser atendidos. E eu, graças a Deus, nunca precisei do atendimento, porque sempre consegui ir em frente. E eu sou aquela psicóloga que vou lá na linha de frente mesmo, né? Eu gosto bastante de fazer o atendimento, de ajudar. Então, gente, os traumas psicológicos podem ser destrutivos na vida de um indivíduo, né? E eles começam a gerar essa ansiedade, essa depressão, esse pânico que eu quero falar com vocês sobre ele, né? Por quê? Porque isso destrói a vida da família, do indivíduo e da comunidade que a pessoa está, né? Os traumas são de natureza única e imprevisível. Afeta muito mais as vítimas imediatas e pode acontecer em qualquer lugar do mundo. A gente está vendo, eu tenho contato com pessoas lá fora que trabalham com MDR. O MDR tem sido usado em quase todo o mundo para ajuda aos profissionais da saúde que estão na linha de frente do Covid-19. Então, isso é muito para nós. Eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte dessa comunidade que está lutando para ajudar esses profissionais de saúde, né? Então, esses traumas, né, que
podem trazer um abalo emocional muito grande, uma desorganização mental muito grande, um choque, onde o transtorno se desenvolve de uma certa forma, de uma maneira psicopatológica. Gente, o trauma é uma ferida, como eu falei na live anterior. O trauma é uma ferida invisível. A gente não consegue ver. As pessoas não acreditam que ela existe. E a pessoa se torna uma pessoa com um contexto de ansiedade muito grande. A pessoa se deprime em função desses acontecimentos que ocorrem na vida do sujeito de uma forma que eles podem ser definidos pela intensidade e pela incapacidade em que se encontra a pessoa de reagir a ele, né? De uma maneira adequada. Então, por quê? Porque o transtorno gera efeitos duradouros, né, na pessoa. Então, eu também, viu, Aline, tenho orgulho de ser uma MDRista. E hoje está ajudando os profissionais da saúde. Eu convoco vocês que estão aqui, que são MDRistas, que são associados da Associação Brasileira de MDR, para se juntar a nós, para que possamos fazer novamente esse mutirão de ajuda aos profissionais da saúde que estão na linha de frente do Covid-19, né? As reações fisiológicas, gente, que hoje eu atendi um rapaz que está dentro de uma situação de ansiedade muito forte. Por quê? Porque ele tem um negócio que o negócio acabou. Ele não sabe fazer outra coisa. E aí, o que é que ele vai fazer na vida dele agora? Porque o negócio dele entrou em falência por conta desse tempo todo fechado, né? Então, a pessoa fica sem credibilidade na vida, né? Então, a gente tem que restituir essa pessoa uma forma diferente de viver, uma forma diferente de encarar a vida. A vida não acabou. A vida está aí e a gente sabe que as pessoas mais resilientes, né, elas vão desenvolvendo essa resiliência muitas vezes, né, e muitas vezes a pessoa pode ser destruída por essa resiliência, porque ela não vai aparecendo. Eu concordo com você, Luciana, em relação a isso, tá? Então, o que a gente percebe diante dessa situação de crise? Nós estamos, gente, numa situação muito grave, né? Por quê? Porque nós estamos numa situação de crise mundial, né? A gente está num momento de crise grave, em 4 esferas muito importantes. A gente tem crise na saúde, com muitos adoecimentos e muitas mortes. A gente tem uma crise de medo da população, que está sendo causado pela pandemia, essa fobia a sair de casa, essa fobia, será que eu vou pegar a doença, né? É uma crise grave. A crise do impacto psicológico que é causado pelo isolamento social, que esse sim tem sido muito difícil, né? Eu fui com meu marido no meu consultório, eu estou montando meu consultório, no domingo, que não tinha ninguém na rua. Quando nós saímos do prédio, eu disse ao meu marido, nossa, eu estou tão feliz porque eu vou sair de casa para ir até o consultório, porque já fazia uma semana que eu não saía de casa, né? Então, ver a rua, sair um pouco, me deixou feliz. Então, vocês imaginem as pessoas que não estão saindo de jeito nenhum, né? Eu já tive Covid, eu estou com anticorpos bastante alto, graças a Deus. Eu já tomei as 2 doses da vacina, mas mesmo assim eu estou em quarentena. Não estou atendendo no consultório. E a gente tem a 4ª crise gravíssima que nós estamos sofrendo, que é a crise da economia, né? Que vai seguir em decorrência a tudo que nós estamos vivendo, né? Uma grande amiga escreveu uma coisa importante, que eu lembro sempre que eu falo sobre crise. Ela disse que ninguém fica imune ao impacto de uma crise, mas cada pessoa vai enfrentar com os recursos que ela tem, mesmo em circunstâncias semelhantes. Então, a gente está vendo isso hoje, por quê? Porque algumas pessoas estão detonadas, né? E não conseguem fazer um movimento positivo para conseguir sair dessa situação de crise de uma maneira mais saudável, né? Eu queria falar um pouco agora sobre as questões de
crianças dentro desse momento de crise. O que nós podemos fazer com as crianças? É muito importante que os pais entendam esse momento da criança, né? Eu tenho pais que estão perdendo a paciência, tenho pais que estão batendo nas crianças, mas as crianças estão vivendo um momento de crise. Então é muito importante que a gente tenha uma empatia, a gente tire um pouco da criança, de dentro da criança, essa coisa negativa que está aparecendo. Vamos divertir um pouco as crianças nos momentos que elas não estão novamente de frente do computador assistindo aula, né? Vamos comprar algumas coisas pela internet, massinha de modelar, jogos, vamos fazer momentos família, vamos aproveitar esse momento. Falando de criança, adolescente e família, eu tenho convidado os pais a aproveitarem esse momento de crise. E alguns deles estão aproveitando, né? Eu tenho famílias que fazem, um dia é o momento do jogo, no outro dia é o momento da série, no outro dia é o momento do filme, no outro momento eles fazem um jantar juntos. Então você se reinventar, eu diria. A família tem que se reinventar, porque a gente está vivendo um momento em que as crianças não estão aguentando ficar em casa, os adolescentes não estão aguentando ficar em casa e os pais também não, né? Então, é muito difícil quando a gente está numa situação dessa, se a parte mais adulta da família, que são os pais, não façam alguma coisa para que esse cenário mude. Então eu convido vocês a fazerem uma rotina semanal com as crianças dentro de casa, né? Estipulem um momento do jogo, estipulem um momento, normalmente à noite, depois que os pais e as crianças já não têm mais nenhuma atividade. Estipulem um momento do filme, da série, estipulem um momento de fazer uma comida juntos, né? Estipulem um momento de criar alguma coisa, que isso vai ser muito benéfico para vocês e para os seus filhos, né? Os adolescentes, é muito importante a gente dentro de casa fazer uma psicoeducação. Os adolescentes, como eu acabei de contar para vocês, o meu adolescente paciente disse assim: como fazer para ficar 1 ano sem beijar? Olha só, que problema, né? Aí eu disse assim, pensar que tem gente que morreu. Então talvez isso acalente um pouco esse teu impulso de querer sair beijando por aí, né? Mas a gente sabe, os adolescentes estão se encontrando, os adolescentes estão fazendo festinhas, sim. Então isso para nós é muito complicado, porque por um lado a gente trata os profissionais de saúde exaustos, alguns mostrando claramente transtorno de estresse pós-traumático, né, mostrando claramente que estão exaustos. Por outro lado, o jovem não consegue entender que nós estamos num momento de crise. Então, isso para nós é muito difícil, né, porque para você fazer uma situação dessa virar realidade, né, de ter um jovem entendendo essa situação, de ter um jovem compreendendo que precisa não sair em grupos para que essa doença não se alastre, é um trabalho de formiguinha, na minha opinião, né? Então, como trabalhar com as pessoas que estão desenvolvendo sintomas de ansiedade? Se é na família, eu tenho feito trabalhos junto com a família. Eu estava com uma família que não estava conseguindo conviver juntos, mas lá no meio do ano passado. Por quê? Porque eles não aguentavam nem olhar um para a cara do outro. Exato. Então a gente chamou a família toda junta e fizemos um trabalho de terapia familiar com a MDR, que foi fantástico. Por quê? Porque as pessoas precisavam entender a dor um dos outros. As pessoas precisavam entender que estar ali confinado, eles estariam protegendo uns aos outros, né? Então a gente fez esse trabalho normalmente evidenciando as emoções, os sentimentos, as sensações que estão brotando no dia a dia da família, e nós podemos ir trabalhando. O uso da estimulação bilateral é muito, muito eficaz
dentro desses trabalhos, né? A gente pode fazer o trabalho sistêmico familiar e dentro do trabalho sistêmico pedir no momento que aparecem situações positivas, a gente pode pedir para que a gente faça a estimulação bilateral para que eles possam, de uma maneira geral, se manter bem dentro desse contexto, né? O que a gente percebe nas famílias hoje é que estão desenvolvendo, sim, momentos de ansiedade muito graves. Por quê? Porque não estão acostumados a conviver 24 horas por dia juntos. Então, uma das orientações que eu tenho dado é que os pais têm o seu lugar de trabalhar separado das crianças ou dos adolescentes. Cada um tem o seu lugar de trabalho, né? Por exemplo, a criança assiste a aula no seu quarto, a outra assiste na sala, o pai vai trabalhar no quarto, o pai vai trabalhar... Eu tenho um pai que trabalha no salão de festa do prédio dele. Por quê? Porque ele não tem onde ficar. Então, ele conseguiu, porque ninguém estava usando o salão de festa, ele desce e faz o trabalho dele no salão de festa. Porque eu estou querendo mostrar para vocês que nesse momento de crise a gente precisa se reinventar. Porque não é um momento difícil, a gente não aprendeu a conviver com isso. Do mesmo jeito que os médicos não aprenderam a conviver com a crise que eles entraram ano passado. Ninguém aprende na faculdade em viver, em ter a opção de colocar um doente na UTI e outro não. Ou seja, deixar o outro morrer. Ninguém aprende isso, gente. Isso causa trauma. Isso é muito grave. Então, quando a gente não aprende a viver uma determinada situação, é difícil a gente viver com ela. Viver confinado dentro de casa e em família, nós não aprendemos a fazer isso. Né? Eu saio de manhã de casa e volto de noite. Meu marido sai de manhã e volta de noite. Minhas filhas saem, voltam. E a gente sabe que a gente se encontra num determinado momento. Então, é muito importante a gente reaprender esta situação. Uma das coisas que eu queria salientar aqui agora é a respeito da depressão. Temos visto pessoas com sintomas clássicos de depressão. É importante que na família a gente oriente os familiares a procurarem uma ajuda. Porque a depressão ela começa quando a pessoa começa a tirar de si o prazer de fazer as coisas. Começa a ficar dentro de um contexto de quarto o tempo todo, muitas vezes na internet, sem querer sair de casa, sem querer fazer as coisas de uma maneira que faz naturalmente. Então, isso faz com que as pessoas não saibam o que fazer nessas situações. O paciente deprimido, nós, dentro do nosso contexto do MDR, nós temos um protocolo para trabalhar a depressão. Nesse protocolo, a gente trabalha todos os gatilhos que levaram a pessoa a ficar deprimida. Portanto, nesse momento de crise, é muito importante a gente trabalhar com esse protocolo. Porque uma das coisas que eu tenho visto é que alguns gatilhos que levaram alguns pacientes meus que estão mostrando sintomas de depressão foram gatilhos relacionados à crise. Acreditem vocês que eu tenho uma moça de 42 anos deprimida porque ela só vai conseguir tomar vacina daqui a 6 meses. Então, ela não sai de casa, ela não consegue fazer as coisas porque está extremamente neurótica com essa coisa de pegar ou não Covid, porque ela teve uma pessoa muito nova da família que morreu, mais nova do que ela, tinha 36 anos, então ela não sai de casa. Então, vocês imaginem um negócio desse. Esse é um gatilho. Não vou tomar vacina agora. Então, eu começo a ficar mal, pensar só naquilo e deprimo. Então, nós temos que estar muito atentos. Você, pai e mãe, que tem filhos pequenos, prestem atenção ao comportamento dos seus filhos, dos adolescentes também, para que a gente possa ajudá-los, né?
como posso conseguir esse protocolo para trabalhar a depressão? Ô Yara, a gente fez esse protocolo de depressão está no meu curso de psicopatologia, tá? A gente fez um evento da associação onde esse protocolo foi ministrado. Eu não sei se nós vamos fazer novamente esse evento, um evento onde a gente possa trazer isso, mas é um protocolo muito bom, né? Depois fala comigo no privado e eu converso um pouco contigo, te oriento os caminhos para chegar nele, tá bom? Esse protocolo eu gosto muito dele, de depressão, porque além de trabalhar os gatilhos, a gente trabalha as situações anteriores que a pessoa deprimiu e que ela conseguiu sair, né? Ou até aquela crença limitante que a pessoa tem de que não consegue reagir ao processo depressivo, tá? Eu vou ensinar vocês agora eu vou ensinar que é uma coisa assim que eu acho bem importante dentro dessa live que a gente vai fazer. Não só a questão do autocuidado que a gente tem que ter conosco, mas também com o cuidado dos nossos filhos, o cuidado dos nossos pais, né? Eu tenho uma mãe de quase 90 anos que eu fiquei um mês com ela, cuidando dela, né? Para que ela possa, de uma certa forma, trabalhar. E hoje ela está fazendo fisioterapia e está se recuperando. Olha que coisa boa, né? Mas a gente tem que estar disponível para ajudar, principalmente nós terapeutas, né, gente? A gente tem um compromisso muito grande com os nossos pacientes, com os nossos alunos, né? Então, eu vou ensinar primeiro para vocês, quem não sabe, que eu estou vendo que tem bastante gente que não é psicólogo aqui, o abraço da borboleta. Esse abraço da borboleta é um recurso desenvolvido pelo Inácio Jareiro e pela Lucina Artigas, lá atrás no México, quando teve o furacão Paulinha, né? O abraço da borboleta serve para a gente fazer uma estimulação bilateral tátil. Então, você junta os seus dedos, tá? Polegares, coloca na frente do peito, coloca o dedo indicador e médio das duas mãos nesse ossinho da clavícula e faz esse movimento. Eu digo para as crianças que a borboleta, ela bate asa uma por vez, para que a criança faça o estímulo bilateral de uma maneira correta, de uma maneira boa, positiva, tá? Então, esse é o abraço da borboleta. Quem não é psicólogo e não conhece, faça, por favor, tá? Quem não conseguiu pegar, me pede uma ajuda. Eu estou gravando uns vídeos de recursos e vou colocar no meu Instagram, tá? Aí vocês vão ter uma oportunidade. Então, eu vou ensinar para vocês agora uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Elan Shapiro. O Elan Shapiro é meu mestre. Eu sou terapeuta do protocolo dele, do protocolo GTEP, né? E o Elan Shapiro desenvolveu esse protocolo para ser usado no protocolo GTEP, que é um protocolo que a gente utiliza em ajuda humanitária, tá? Nós vamos ministrar esse protocolo agora na capacitação da Associação Brasileira de MDR. Eu não vou falar para vocês fazerem esse protocolo agora, porque ele é um pouco longo. Eu vou dizer para vocês como é que vocês vão instalar esse protocolo em vocês próprios. Vocês vão colocar uma pulseira na mão de vocês, um relógio ou uma pulseirinha de plástico, tá? E vocês vão segurar na pulseira e pensar qual o nível de estresse que você está agora, tá? Então, vocês vão fazer um trabalho com os 4 elementos. O primeiro elemento é a terra. Aterrar no presente, tá? O segundo elemento é o ar, respiração. O terceiro elemento é a água, tá? É a água, é a saliva, que vai promover para nós um bem-estar. E o quarto elemento é o fogo, onde a gente vai tentar procurar um lugar seguro para a gente se proteger, tá? Então, a gente inicia, você pode fazer com você próprio, fecha os olhos, mede o nível de perturbação que você está agora e você vai pensar no elemento terra. Primeiro, aterre o seu pé no chão,
né? Pense que você está aterrado no presente. Observe a cadeira, observe o lugar onde você está, observe a sensação de conforto que essa cadeira te traz. Depois você vai para o elemento ar. Você vai respirar, sentindo o ar entrar pelas suas narinas, sair devagarzinho. O segundo elemento é o ar. Quando a gente está estressado, gente, a respiração é muito rápida e superficial. Simplesmente perceber a respiração ajuda a gente a se sentir mais centralizado e mais integrado. Faça a respiração, inspirando lentamente, segura o ar e solta. Lentamente. Repita essa respiração 5, 6 vezes. E depois você vai para o elemento água. O elemento água é muito importante. Você vai tentar produzir saliva na sua boca. Por quê? Porque quando a gente está ansioso, estressado, a nossa boca se torna seca. Essa é uma parte da nossa resposta de emergência e de sobrevivência, que é desligar o sistema digestivo. Quando a gente produz saliva, a gente ativa a resposta de relaxamento e de carinho. Então, a gente tem que produzir saliva, fecha os olhos, produz saliva, né? Respirando juntamente, porque você vai controlar a tua respiração, a tua frequência cardíaca, o teu tônus muscular, e aí você pode começar a se sentir melhor. Você pode aí utilizar um exercício da yoga, do mindfulness, para poder produzir essa saliva que vai te ajudar a melhorar esse tônus muscular. E o quarto elemento é o fogo. Ilumine o caminho da sua imaginação. Vamos pensar nesse quarto elemento, o fogo. Use a sua imaginação para se transportar para um lugar seguro, um lugar calmo, pacífico, talvez um lugar na natureza, um lugar que você se sentiu muito bem. Nesse momento você vai perceber o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está sentindo corporalmente, que cheiro você sente, que sabor você está sentindo. Você ainda não segura a pulseira, Silvia. Você segura a pulseira no começo e no fim, tá? Então você vai fazer esse movimento. Eu vou colocar esse exercício bem resumido no meu Instagram, tá? Para vocês terem ele. E aí você vai colocar a pulseira... Não, aí você vai observar os pensamentos, os sentimentos e fazer a estimulação bilateral com o abraço da borboleta. 10 a 12 estimulações no máximo, tá? No máximo. Faz uma vez, percebe como ela te traz uma calma, ela te traz um conforto para o seu corpo. E aí você vai colocar de novo a mão em sua pulseira, fechar os olhos, segurar nela e perceber nesse momento de 0 a 10, onde 0 é nenhuma perturbação, 10 a maior. Muito bem, Aninha. Você vai perceber então, Aninha. Ponha na sua pulseira e perceba de 0 a 10, agora como você está se sentindo. Eu sugiro vocês de fazerem esse exercício várias vezes. Eu fiz um resumo desse exercício e vou pular no Instagram. Vocês podem fazer esse exercício com a mãe de vocês, com o pai de vocês, com os irmãos. E eu vou dar uma orientação para os terapeutas de MDR. Eu tenho feito trabalhos com pacientes internados na UTI de Covid. Tá? E tenho tido resultados maravilhosos somente instalando recursos. O que acontece quando o paciente está na UTI? O paciente está muito angustiado. A gente trazer esse paciente para um estado natural faz com que o paciente se sinta muito melhor. Sabe como eu faço? Pelo celular. E agora eu estou fazendo uma coisa que depois posso passar para vocês. Eu estou gravando
esse exercício resumido para que depois que eu faço com o paciente que está na UTI, eu mando para o celular dele e ele, quando ele fica muito angustiado, né? Fora do estado normal dele, o que é que ele faz? Ele olha o exercício que está no celular e começa a fazer o exercício dentro da UTI, gente. Tem uma grande amiga que eu consegui ajudá-la porque ela entrou em pânico quando tinha que fazer todos os exercícios respiratórios, que tinha que botar aqueles respiradores, ela entrava em pânico. E aí a gente foi fazendo um trabalho. Não façam reprocessamento com o paciente na UTI. Não façam, tá? A minha orientação, pela experiência que eu tô tendo, é da gente trabalhar só instalando recurso. Quando o paciente sai da UTI, aí sim, a gente pode reprocessar todos esses eventos traumáticos que o nosso paciente sofreu. Então, isso é muito importante a gente fazer, tá? Eu vou passar para vocês agora um segundo exercício, tá? Tenho que ficar de olho na hora. É a dinâmica da rotulação. Esse exercício fui eu que desenvolvi. Por quê? Porque a gente sabe que rotular significa colocar um rótulo na pessoa. Esse rótulo, ele pode ser negativo ou ele pode ser positivo. Nesse exercício, a gente vai colocar só rótulos positivos. Então, eu queria que todos vocês fizessem agora. Respirem profundamente 3 vezes. Pelo nariz, segura o ar e solta lentamente. Mais uma vez. Segura o ar e solta. Última vez. Segura o ar e solta. Agora eu quero que vocês pensem em sua vida. Resgate um momento positivo que você viveu. Tipo, nascimento da minha filha. Põe o rótulo aqui na sua cabeça. Imagine você com um rótulo escrito nascimento da minha filha. Só positivo, tá? Pense nas situações que esse rótulo se propagou na sua vida. Eu tenho outras situações, tive outra filha. Outro rótulo. Pense qual a emoção que você sentiu quando você passou por esse momento tão importante. E agora façam o abraço da borboleta para instalar esse momento tão importante. 8 a 10 estimulações. Agora eu quero que vocês pensem novamente em sua vida. Resgate uma emoção muito forte que você viveu. Emoção. Eu vou dizer a minha, para vocês terem uma ideia. Quando eu ganhei um campeonato sul-americano de voleibol. Foi uma das grandes emoções que eu tive na minha vida. Coloque esse rótulo na sua cabeça. Campeonato sul-americano de voleibol. Emoção, prazer, alegria, felicidade. Pense nesse rótulo. Faça o abraço da borboleta para instalar essa emoção tão maravilhosa que você viveu. Delícia. Agora nós vamos ter o terceiro ponto. Pense de novo na sua vida. Pense numa sensação maravilhosa que você viveu. Pode ser corporal, pode ser uma sensação de estar com outras pessoas. Coloque esse rótulo na sua cabeça. Sensação de estar com a minha mãe recuperada da Covid. Olha que sensação maravilhosa. Pense nela.
pense agora na emoção que isso te traz. Faça o abraço da borboleta para instalar esta emoção que essa sensação te traz. Muito, muito bom. Que sensação gostosa. E agora a última etapa desse recurso. Pense na sua vida. Resgate uma crença positiva que você viveu ou vive. A minha é: eu sou forte. Coloque o rótulo na sua cabeça. Eu sou forte. Agora, eu quero que vocês pensem numa situação que esse rótulo dessa crença positiva, eu sou forte, é a minha, se propagou em toda a sua vida. Eu, Ana Lúcia, sinto, às vezes que eu ajudei pessoas em ajuda humanitária, às vezes que eu ajudei pessoas no meu consultório, às vezes que eu ajudei muitas pessoas. Eu sou forte. Agora faça o abraço da borboleta para você instalar essa crença positiva. Eu sou forte. E aí eu quero que você se aproprie de todos esses rótulos e tente levá-los com você no seu dia a dia, da sua vida, nesse momento tão difícil de crise, para você tentar ser feliz. Então, gente, esse é um momento que a gente tem que se munir de recursos positivos para a gente ter um enfrentamento maior diante das situações que a gente viveu. Aline, esse recurso dá para fazer em grupo e eu faço uma coisa muito legal. Eu levo os rótulos, tá? Esse recurso eu desenvolvi há pouquíssimo tempo, ele está dentro de um curso novo que eu estou fazendo, resolvi trazer para vocês hoje, né? Ele vai eu levo um rótulo para as pessoas levarem e não se esquecerem dele. As pessoas escrevem o que eles trouxeram dentro do nosso trabalho. Então, é maravilhoso. O terceiro exercício é um exercício de uma amiga que eu conheci. Lá eu vou ler para vocês esse exercício e vou colocar lá no nosso Instagram, tá? É o exercício do curandeiro. Cure-se. O autocuidado em tempos de Covid. Esse exercício, gente, é da Catherine Butler, né? É uma americana. Ela traz para nós uma coisa muito legal, né? Ela conta que uma colega entrou para o ramo de aconselhamento de uma carreira extensa como oficial da polícia. Encarou dificuldades, situações de vida ou de morte e, no mínimo, uma crise por 30 anos. Na aposentadoria, ela se tornou uma psicóloga, especializada nos impactos do estresse pós-traumático com primeiros socorristas, né? Então, ele parecia saber de tudo e fazer tudo em todas as situações. Um dia, a Catherine perguntou para ele: você parece o mestre Yoda, com toda a sua sabedoria. Como é que você faz isso? Sabe qual foi a resposta? Quando eu não sei o que fazer, tento dar o próximo passo que me parece ser mais correto. Então, gente, essa é uma das mensagens da nossa live de hoje. Quando vocês não souberem o que fazer, tentem dar o próximo passo, pensando no que parece ser o mais correto para vocês. É importante a gente pensar nessa resposta nesse momento agora. Pense bem sobre ela. Quando eu não sei o que fazer, tento dar o próximo passo que me parece ser o mais correto. Não sabemos quais são as notícias próximas. Não sabemos os próximos passos que vão forçar a gente a se isolar mais ainda, quando a gente vai poder abraçar as pessoas que a gente ama. Mas podemos nos perguntar qual a ação mais correta que a gente pode tomar e realmente colocar ela em prática, tá? Então,
Na verdade, essa ação, gente, é muito fácil. Não é nada difícil para a gente poder ficar bem. Tome um remédio que você precisar, porque acordou com dor de cabeça. Se cuide, né? Vá pegar um copo de água, beba. Vá usar o seu banheiro tranquilamente. Coma uma comida gostosa. Faça algo para te ajudar a dormir melhor do que você dormiu hoje. Respire fundo de 3 a 5 vezes para ajudar o seu cérebro a funcionar 10% melhor. Peça ajuda quando precisar. Estamos aqui, tá? Estamos aqui. Peça ajuda quando precisar. Mais que um chiclete, uma bala daquelas durinhas para fazer o seu sistema parasimpático pensar que você não está estressado. Se você gerar saliva, como eu falei, no exercício dos 4 elementos, você vai perceber que o seu corpo se acalma. Então, quando a gente trabalha essas hipóteses, é possível a gente fazer o impossível. Então, dê um passo, mesmo que pequeno. Depois de um outro, dê outro passo, né? Dê um próximo passo. E quando você tiver dado esse próximo passo, isso te dará confiança para mostrar aos seus clientes que eles também têm recursos para dar os próximos passos deles, né? Coloque a sua máscara, gente. Se prepare para essa maratona física e emocional. Use as suas ferramentas favoritas e coloque sempre uma notinha no seu monitor do seu computador. Coloque assim: qual será o meu próximo passo? E lembre-se dessa sensação que você está sentindo agora. E eu pergunto novamente a vocês: quando eu não sei o que fazer, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que dar o próximo passo que parece mais correto para mim. Então, vamos dar o nosso próximo passo, né? Eu queria saber, esses 3 exercícios eu vou colocar no meu Instagram, da Equilíbrio Mente e Corpo. As pessoas estão estranhando que eu não estou fazendo as lives no Instagram do Equilíbrio MDR Pais e Filhos. É porque agora eu estou ativando um pouco o Instagram da minha empresa, onde a gente dá curso de educação de formação em MDR, tá? Então, gente, a gente tem 3 exercícios legais, né? Vocês vão ter ele, a live vai ficar gravada assim. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui. Eu vou dar uma olhada se alguém deixou alguma pergunta para a gente poder estar respondendo, né? É muito importante realmente a gente começar a fazer trabalhos em grupo também, sabe, gente? Perguntaram aqui como é que a gente faz esses exercícios. Você pode juntar a família e aplicar esses exercícios, tá? Você pode ir, por exemplo, na casa da sua mãe, do seu pai, e aplicar com eles esses exercícios. Então, é muito bom a gente poder ter o recurso para poder estar passando para os nossos, as pessoas queridas, né? Vocês são os queridos, estão aqui comigo hoje, depois de um dia de trabalho, né? Eu tenho o maior prazer, eu estou fazendo live toda semana, porque eu acho que é importante a gente dar um pouquinho de si, sem pensar em nós mesmos, né? Então, eu queria muito agradecer a vocês pela presença de vocês aqui hoje. Semana que vem tem mais, tá? Um beijo no coração de todos vocês, tá? Um abração a todos, tá? Um beijão.